Um texto bem construído e naturalmente bem interpretado vai apresentar aquilo que Bogrand e Dressler chamam de textualidade, um conjunto de características que fazem do texto um texto e não uma sequência de frases. Os autores apontam os 7 aspectos responsáveis pelo sucesso comunicativo de um texto: coesão, coerência, intertextualidade, intencionalidade, aceitabilidade, informatividade e, por fim, situacionalidade. Segundo os mesmos autores, a situacionalidade diz respeito aos fatores que fazem um texto relevante para uma situação de ocorrência. É a adequação de um texto a uma situação comunicativa, a um contexto. Por exemplo, em um local limpo recentemente, uma placa com os dizeres "Cuidado, piso molhado" pode parecer um mero detalhe, mas também pode evitar graves quedas, uma vez que as pessoas estão sendo informadas de que o piso está escorregadio. É interessante ressaltar que a situacionalidade, assim como a intencionalidade, requer mediação, pois os usuários do texto precisam alimentar seus modelos de situação textual de acordo com seu conhecimento de mundo, assim como os dados da própria situação em que o texto se insere, especialmente na ocorrência de palavras polissêmicas, como é o caso de cabo e manga, ou de frases que comportam mais de um sentido, como em "Ela trouxe uma foto de Florianópolis" e "Ele viu o incêndio do prédio". Nesse caso, fatores situacionais como propósitos, lugar e tempo da interação e status dos interlocutores ajudam a desfazer as ambiguidades. Para Ana Cristina Bentes, ao analisarmos uma letra de música, se tivermos conhecimento de alguns elementos relevantes do contexto sociocultural em que a letra foi produzida, seria possível fazer uma outra leitura dessa letra. Por exemplo, você se lembra da música "Gostava Tanto de Você", de Tim Maia? Há quem pense que ele a escreveu para uma namorada que o abandonou, mas depoimentos de pessoas próximas a ele levam a crer que a composição é dedicada a uma filha que morreu ainda criança. A letra tem outro sentido para você agora? Para produzir sentido, os autores precisam ter ciência de quem é o seu receptor, para convencê-lo ou persuadi-lo da verdade construída dentro de determinada situação socio-histórica. Vejamos agora a comparação entre duas propagandas para clientes diferentes de um mesmo nicho de mercado. Se você admira a tecnologia, o design e a esportividade dos carros alemães e a perfeição dos luxuosos ingleses, você vai adorar o i30. A nova sensação da Hyundai. Celta 2012. Novo design, novo interior. Peraí, todas essas novidades são legais, mas a gente tem ainda mais motivos para você escolher esse carro. Só o Celta tem o motor mais potente da categoria. É mais segurança para você dirigir. Tem o menor custo de manutenção para você gastar seu dinheiro com outras coisas. E é mais econômico para você ir menos no posto de gasolina. É por isso que você pode dizer: Celta 2012, o melhor no que interessa. Celta 1.0 LS com mensais de R$ 422 em toda a rede Chevrolet. Enquanto a primeira dá destaque ao luxo, tecnologia e design do carro, a segunda menciona questões como o custo do carro e da manutenção. Você consegue perceber a diferença de público-alvo? A situacionalidade pode ser vista em duas direções, da situação para o texto e do texto para a situação. Para explicarmos a relação da situação para o texto, podemos pensar na figura de um político. Imaginemos que ele esteja realizando um discurso para um público analfabeto. É claro que, para obter os resultados desejados, ele irá adequar o vocabulário e a forma de se dirigir ao público de acordo com a situação em que se encontra. Isso nos remete ao que Travalha e Koch mencionam. Na concepção de situação para o texto, a situação comunicativa, ou seja, o contexto de interação, interfere tanto na produção quanto na recepção do texto pelo leitor, devido à necessidade de adequação do mesmo a determinado momento, pois na construção de um texto é necessário verificar o que é adequado àquela situação específica. Já no cenário contrário, do texto para a situação, é a situação comunicativa que sofre os reflexos do texto. Veja a tira.
Há outros dois pontos importantes a serem mencionados quando se fala de situacionalidade, que são o monitoramento e o gerenciamento, dois movimentos que acontecem na situação comunicativa para produzir e atender os objetivos da interação de maneira relativamente ágil. Por meio de ação de monitoramento, a partir dos dados do próprio contexto, o produtor da fala busca atingir seus objetivos. Estes, por sua vez, são imediatamente atendidos pelo interlocutor por meio de um gerenciamento da situação. A mesma agilidade não se daria numa situação diferente de comunicação, pois monitora-se e gerencia-se cada contexto em sua particularidade. A mulher, voltando do salão, chega em casa com os cabelos bem mais curtos. Ela e o marido conversam por 10 minutos e ele nada comenta a respeito. Na verdade, nem repara. Ela pergunta: "Amor, eu não acredito. Você não notou nada diferente em mim?" Ele, olhando para os cabelos dela, diz: "Claro, você pintou os cabelos. Ficaram lindos assim, mais escuros." Aqui temos um exemplo de monitoramento seguido de gerenciamento. Para a pergunta, "Você não notou nada de diferente em mim?", formulada a partir do dado contextual, "Ele nada comentou a respeito", o interlocutor prontamente dá-lhe a resposta que, presumivelmente, atende ao objetivo do texto-fonte, que se note a mudança no cabelo. Em suma, a situacionalidade diz respeito aos elementos responsáveis pela pertinência e relevância do texto ao contexto em que ocorre. É a adequação do texto à situação sociocomunicativa.